Hoje vamos falar sobre um tema muito importante para quem busca compreender as energias que nos cercam e como elas influenciam nossa vida: os miasmas. Talvez você já tenha ouvido essa palavra, mas sabe o que ela realmente significa no espiritismo? Ou talvez você já tenha sentido em algum momento um peso nos ombros, uma tristeza sem explicação, ou até mesmo percebido que o ambiente parecia carregado. Esses sinais podem estar relacionados aos miasmas, que são como nuvens de energia densa, criadas pelos nossos pensamentos e emoções. Neste vídeo, vamos explorar o que são os miasmas, como eles se formam, como nos afetam e, o mais importante, como podemos transformá-los para viver com mais harmonia e paz. Prepare-se para um conteúdo cheio de luz, baseado nos ensinamentos da doutrina espírita, que vão ajudar você a cuidar da sua energia e do ambiente ao seu redor. No espiritismo, os miasmas são energias negativas que surgem dos nossos pensamentos, sentimentos e emoções desequilibrados. Imagine que cada pensamento que você tem é como uma semente que você planta no mundo invisível, aquele que existe além do que os nossos olhos físicos podem ver. Quando esses pensamentos são de amor, gratidão ou esperança, eles criam energias leves e brilhantes que elevam nossa alma e trazem bem-estar. Mas quando pensamos em coisas como raiva, inveja, medo, tristeza ou rancor, essas sementes geram algo diferente: energias densas, escuras, que chamamos de miasmas. Essas energias não são apenas ideias soltas na nossa mente. Elas têm uma existência real no plano espiritual. Porque, como explica Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, tudo no universo é feito de uma energia chamada fluido cósmico universal. Esse fluido é como uma matéria-prima que moldamos com nossos pensamentos e nossa vontade. Quando pensamos de forma negativa, moldamos esse fluido em formas-pensamento que podem se grudar na nossa aura, que é como uma camada de energia ao redor do nosso corpo, ou até mesmo em ambientes, como nossa casa, nosso trabalho ou qualquer lugar onde passamos muito tempo. Para entender melhor, imagine que os miasmas são como uma poeira energética. Quando você varre a casa, mas deixa a poeira acumular em um canto, ela começa a se juntar, formando uma camada grossa que deixa o ambiente pesado. Os miasmas são assim. Eles se acumulam quando não cuidamos dos nossos pensamentos e emoções, e se não tomarmos cuidado, podem atrair outras energias, ou até mesmo espíritos desencarnados que estão em sintonia com essas vibrações negativas, criando um ciclo que pode nos prejudicar. No Espiritismo, entendemos que nada acontece por acaso. Tudo segue as leis naturais criadas por Deus, e os miasmas são o resultado da nossa liberdade de pensar e sentir. Como somos espíritos livres, temos o poder de criar tanto o bem quanto o mal com nossos pensamentos. Por isso, compreender os miasmas é também entender a nossa responsabilidade sobre a energia que colocamos no mundo. Os miasmas nascem de um princípio muito importante no Espiritismo, chamado Lei de Afinidade Vibracional. Essa lei diz que energias semelhantes se atraem. Quando você pensa ou sente algo, está emitindo uma vibração, como se fosse uma onda de rádio. Se essa vibração é de amor e bondade, ela atrai energias elevadas, como a presença de espíritos amigos ou sentimentos de paz. Mas, se a vibração é de raiva, ciúme ou tristeza, ela atrai energias densas, que se transformam em miasmas. Vamos imaginar uma situação do dia a dia para tornar isso mais claro. Pense em uma pessoa que, todos os dias, acorda com pensamentos de reclamação. Minha vida é difícil. Nada dá certo para mim. Fulano não me valoriza. Cada um desses pensamentos é como uma pequena gota de tinta escura caindo em um copo de água limpa. No começo, pode parecer que não faz diferença, mas com o tempo, a água fica turva e a energia dessa pessoa começa a ficar pesada. Essa tinta escura é o miasma que se forma aos poucos, mas pode se tornar uma nuvem densa se os pensamentos negativos continuarem. Além disso, os miasmas não afetam só quem os cria. Eles podem se espalhar para o ambiente ao redor. Por exemplo, se uma família vive em um lar onde há muitas discussões, críticas ou ressentimentos, o ambiente da casa pode ficar carregado com essas energias densas. Isso explica por que, às vezes, entramos em um lugar e sentimos um desconforto, mesmo sem saber o motivo. É como se o ar estivesse pesado, difícil de respirar. Outro ponto importante é que os miasmas podem atrair espíritos desencarnados que estão em sintonia com essas energias. No Espiritismo, sabemos que o mundo espiritual está muito próximo do nosso. Espíritos que ainda estão presos a sentimentos negativos, como raiva ou vingança, podem ser atraídos pelos miasmas que criamos. Eles se aproximam porque sentem afinidade com essa energia, e isso pode aumentar o peso que sentimos, criando um ciclo vicioso. Há também um tipo especial de miasma, chamado de larva astral. Essas são formas-pensamento mais densas, quase como pequenos organismos no plano espiritual, que se alimentam da energia negativa de uma pessoa. Por exemplo, alguém que vive com um vício, como o alcoolismo, pode gerar larvas astrais que se grudam à sua aura, tornando ainda mais difícil abandonar esse comportamento. É como se essas larvas sugassem a energia da pessoa, mantendo-a presa naquele padrão.